Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. O tema desta tarde é um tema relacionado com um instrumento, com o naipe. Vamos falar de clarinetes. Como não podia deixar de ser, nós temos três convidados VIP, três clarinetistas no feminino. Diana Lopes, clarinetista da Filarmónica Progresso Biscoitense, Joana Silva, Filarmónica das Cinco Ribeiras, e a Carolina Menezes, natural da freguesia dos Altares e que neste momento é a mestrina da banda. Muito boa tarde a todas. Para os leigos das bandas filarmónicas, para quem não é conhecedor das diferentes características dos instrumentos, como é que se pode explicar o que é um clarinete? Como é que esse instrumento é de aspecto, de sonoridade? Como é que se explica a alguém como é que é este clarinete, como é que é este instrumento, para além de ser, obviamente, o melhor instrumento de todos? Boa tarde a todos. É assim, o clarinete é um instrumento bem fácil de identificar assim à primeira vista na banda. É o único instrumento que é preto. É um instrumento, é talvez, arrisco-me a dizer, o único instrumento da banda do naipe das madeiras que realmente ainda é de madeira. Porque a restante família das madeiras são flautas, saxofones, que fazem parte das madeiras, mas não são, na verdade, fisicamente constituídos por madeira, e o clarinete. Sim, claro que existem muitos clarinetes feitos com vários materiais, sendo entre eles plástico, que não aconselho a ninguém. É bonite, a resina, que sempre dá mais alguma consistência de som, mas realmente um clarinete é um instrumento de madeira, um instrumento de palheta, ou seja, requer uma embocadura mais ou menos parecida com a do saxofone. Tem 18 chaves, se não me estou enganada. À partida 18 chaves, no mínimo, exatamente. Tem 18 chaves. É um instrumento com som, com um timbre muito bonito. Claro que eu sou suspeita, que é o meu instrumento. Um timbre bonito, um timbre muito aveludado. E tem também um som muito, como é que eu vou dizer, versátil. Isto é, tanto pode trazer calma, paz e serenidade, como no mesmo instante está lá em cima nos agudos a estrabuchar e a dar notinha, aquelas notinhas que arrepiam a espinha. Porque o clarinete é aquele instrumento que tem, por norma, maior amplitude entre o som mais grave e o som mais agudo da banda. Só para clarificar aqui. Exatamente. O que é uma chave. Sim, é verdade. A chave é aqueles botõezinhos que a malta prime para mudar a Exatamente. nota. E que aciona um mecanismo que tapa mais um buraquinho ou abre algum buraco para de alguma forma alterar a nota. Só para complementar, os clarinetes por norma, quando a banda está em desfile, ficam na parte mais traseira, entre aspas, da formatura, juntamente normalmente com a parte das flautas, só para também ser mais fácil. Há uma coisa que uma coisa que eu me esqueci de dizer já agora. Agora o clarinete em si bemol é o clarinete que é mais usado nas bandas, o clarinete normal, que as três toca. Já caída em desuso, existe também a requinta, que toda a gente conhece, que é aquele muito pequenino, que é mesmo muito fininho e torna-se um bocadinho irritante. E agora outro clarinete, caindo a requinta em desuso, outro que tem alguma ascensão agora nas bandas filarmónicas, é o clarinete baixo, que tem cada vez mais filarmónicas têm um clarinete baixo a tocar com eles, o que traz é uma mais-valia
para uma banda e leva logo a banda para outro caminho, para outra perspectiva até de repertório, de mentalidade e de tudo. Clarinete baixo tem um som absolutamente fantástico. Também, é verdade. Ok, clarinete está identificado. Acho que já toda a gente consegue visualizar o instrumento. Diana, queres-nos explicar um bocadinho como é que foi o teu percurso, como é que te iniciaste nestas andanças filarmónicas? Boa tarde a todos. Portanto, eu já toco música há 29 anos, com algumas interrupções, mas nunca deixei de tocar. E, portanto, há 29 anos atrás as coisas eram um bocadinho diferentes. Eu fui para a escola de música porque foram à minha casa perguntar se eu não queria tocar música, como a maior parte das pessoas. Fui porque a minha mãe sempre gostou que alguém tocasse música, não por grande vontade própria. Iniciei na escola de música a aprender solfejo com os pés e com as mãos. Hoje em dia já é um bocadinho estranho dizer que se aprende com os pés, porque a maior parte das pessoas já tem outros métodos. Tive sorte quando comecei a aprender, porque o nosso regente na altura era uma pessoa bastante visionária e tinha uma metodologia já bastante avançada para aquilo que se praticava na altura. E, efetivamente, ao contrário da maior parte das pessoas, não me deram um instrumento para a mão e aprende. Nós tínhamos aulas específicas para a escola de música, ensaiávamos ao sábado e até alguns dias por semana, conforme a nossa disponibilidade. E quando fomos para os ensaios com a filarmónica, efetivamente já sabíamos tocar, o que não era muito comum na altura. Era preciso bastante tempo, só que havia uma coisa que na altura o professor Eugénio Simas fazia muito bem, que era a motivação. Nós éramos muito importantes, porque nós éramos mesmo necessários para a banda tocar. E então havia sempre aquele sentimento de mais-valia. Não era tipo, toma aqui o teu instrumento e agora vais tocar. Eu tenho colegas que foram tocar música sem saber sequer dar uma escala. E não. Ao longo dos anos, depois continuei. Foi uma coisa que aprendi a gostar. Já passei por diversos cargos. Já fui diretora musical diversas vezes, já pertenci à direção. Passei de terceiro até ao primeiro clarinete. Costumo dizer que há peças que toquei nos 3 papéis, porque há peças que a gente continua sempre a tocar. E, portanto, hoje em dia considero a Sociedade Filarmónica Progresso porque eu tenho a minha segunda casa, porque ao longo de 29 anos passa-se muito tempo a tocar música, especialmente àqueles que, como eu, procuro ir assiduamente. E, portanto, sem dúvida que é uma parte de mim e é uma parte que fez parte do meu crescimento e ajudou-me essencialmente a pertencer a um grupo, a ter um sentimento de pertença e de responsabilidade também. Ajudou-me em vários valores ao longo da minha vida e, portanto, é uma casa que me dá no coração. E, portanto, tocar música para mim não é só vamos ali e vamos tocar música, é sempre representar uma instituição e uma série de valores. Muito bem. Tocaste aqui em alguns pontos que são extremamente importantes. Joana, foi semelhante, não foi semelhante a tua introdução neste mundo filarmónico? Boa tarde. A minha história foi um bocadinho diferente. Portanto, eu comecei a tocar há cerca de 15 anos atrás, tinha eu 9 anos, e a forma como eu comecei a tocar na filarmónica foi um bocado engraçada. Foi num domingo de Bodo, vi a filarmónica a tocar como é normal e soube que naquele dia tinham inscrições abertas para a escola de música. Isto foi na Filarmónica do bairro de São Pedro, nos Biscoitos. Foi aí onde eu comecei o meu percurso. Entretanto, o meu pai é que me perguntou se eu estaria interessada em aprender um instrumento e inicialmente eu disse-lhe que sim, só porque os meus primos também iam. Por isso é que eu acho engraçado. Entretanto, comecei a aprender e acabei por me apaixonar e ganhar raízes pela filarmónica e tornou-se uma parte muito importante da minha vida. Entretanto, depois fui para a escola de música, comecei a aprender a tocar o clarinete. A experiência foi também um bocadinho engraçada, porque contrariamente aqui à Diana foi muito a parte do tens aqui um instrumento, pega nele, desenrasca-te.
e quando eu comecei a tocar propriamente dito na banda, eu não sabia de facto tocar bem e dominar o instrumento. Como acabei por gostar dele, fui um bocadinho autodidata nessa parte e passava a grande parte do meu tempo livre a tentar aprender a tocar o instrumento e pronto, toco o que sei até hoje devido a isso. Carolina, estamos aqui com 3 escolas de norte, 2 escolas diferentes. Como é que foi nos altares? É assim, a escola dos altares não, é muito diferente não era muito diferente da escola do Barro de São Pedro, porque nós tínhamos o mesmo maestro, o senhor Joaquim Caetano, e é assim, o senhor Joaquim era uma pessoa muito rígida, arrisco-me a dizer, e salvaguardando que o senhor Joaquim era uma pessoa espetacular e foi um grande homem para o panorama cultural, especialmente dos altares, durante muitas décadas. Infelizmente, na minha altura, ele já estava um bocadinho fora do contexto, que o resto da ilha já começava a abrir portas e a abrir mentes a coisas novas e a novas estratégias, e a gente ficamos por ali durante muito tempo. Que basicamente era assim: a gente ia para a escola de música, a gente aprendia a solfejar. Freitas Gazul, lição, dó, mi, etc. Sei a cantilena de cor, como a Joana estava há bocadinho a dizer, sei a cantilena de cor, porque as notas eram sempre iguais, era a mesma sequência para cima, outra sequência para baixo, e aquilo era sempre aquilo. Era da lição 1 até à lição 100, tínhamos que chegar à lição 100, chegávamos já à lição 100, passávamos para o instrumento, não tínhamos opção de escolha, quer dizer, eu tinha, porque eu já tinha aprendido a tocar clarinete antes com a minha irmã, mas a maioria dos alunos não tinha opção de escolha, então vais tocar isto que a banda precisa, aquilo que a banda precisa, blá blá, e ensinavam-nos a soprar, a pôr a boca, como eles diziam, ensinaram-nos a pôr a boca, a soprar, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e pronto, desculpa. E pronto, íamos para a banda, aquilo foi ali uns anos a nadar, a nadar um bocado. É assim, por um lado, eu não sou apologista deste tipo de ensino e de trabalho, acho que não funciona. Mas a verdade é que a gente, quando entra, mesmo que tenha uma escola diferente, a gente entra para a Filarmónica, a banda está a acontecer. As músicas estão a acontecer, o maestro está a ensaiar, não pode estar a parar para limear qualquer coisa. Portanto, ainda hoje sinto que os meus alunos também, quando vão para a banda, que ficam assim um bocado a nadar na maionese. Claro que eu estou lá para os ajudar e a gente tem uma hora para os ajudar nas dificuldades mais específicas que eles sentem, porque são iniciantes. E que eu na altura não tinha essas dificuldades. Eu ia para casa, pegava no meu papelinho e ia para casa estudar, que nem uma linda, que era para o Sr. Joaquim a brigar comigo. que era mesmo assim, é verdade. Ainda tinha um colega meu outro dia que estava a dizer que eu ia para casa estudar, ele toca caixa, estava a dizer, eu ia para casa estudar, não era exatamente porque queria muito tocar aquilo, era porque ainda queria que ele brigasse comigo. Pronto. Também acho que isto cria algum cabedal, isto é, aqueles que realmente ficaram e que continuam ainda hoje a tocar música, alguns não são dos altares, mas para essa ilha toda, que dá algum cabedal de, ok, eu consigo, mesmo que tenha uma dificuldade, eu consigo, eu vou para casa e vou estudar e sei dividir música, que eu só forjei o Freitas Gazul, e sei dividir, vou debulhar isto e vou conseguir. Vamos ficar com o primeiro tema da tarde, uma escolha aqui da nossa Carolina, a Sonatina para Clarinete e Piano, do compositor Malcolm Arnold, tocada por Hamkin. Vamos ouvir o terceiro andamento.
Ora, muito bem, Carolina, porque é que escolheste esta peça? Então, primeiro que nada, espero que não tenha ficado ninguém assustado. Essa peça foi, como há bocado me esqueci de referir, o meu percurso começou na banda filarmónica, mas eu entrei para o conservatório, tinha 10 anos, era bem pequenina, e fiz todo o percurso do conservatório. Também foi uma coisa, claro, que me ajudou a ser uma melhor clarinetista e a desembrulhar aquilo que eu há bocado estava a dizer dos ensaios da banda. Esse percurso do conservatório culminou com o exame de 8º grau e essa peça, essa obra, não só esse andamento, mas todos os 3 andamentos, foi a peça obrigatória que eu tinha mesmo que tocá-la para o meu exame de final do secundário de música. E, sem dúvida alguma, que essa peça me marcou, porque eu toquei-a tanta vez, e devo ter tocado essa peça milhares de vezes, mesmo milhares de vezes. Ela perseguia-me nos meus sonhos. Na altura ia fazer exame de matemática também, eu tinha sonhos com círculos trigonométricos e esta música de fundo. Isto era horrível. Isto era horrível. Portanto, foi sem dúvida o culminar de todo um percurso musical, e eu hoje não toco essa peça, nem sequer pensar nisso, não a toco, mas quando penso que a toquei sinto-me orgulhosa de mim, sinto-me orgulhosa, e foi sem dúvida aquele marco para a minha vida clarinetística. Okay. E o que é que leva a vocês a escolher este instrumento? Olha, eu não escolhi. Eu também, na minha altura, havia aquele estereótipo que as meninas não tocavam alguns instrumentos e eu, apesar de não conhecer muitos, dizia que queria tocar saxofone. E a resposta foi, só temos clarinetes. E, portanto, eu fui tocar clarinete. Hoje em dia gosto de um saxofone, mas gosto muito do meu clarinete, e quem me conhece sabe que o clarinete é o melhor instrumento do mundo e que os clarinetistas são os melhores do mundo e o melhor de uma filarmónica. Não há discussão. E, portanto, não foi a opção. Nada contra, mas... Joana? Bem, à semelhança da Diana, também acabei por sofrer um bocadinho o estereótipo que só há instrumentos para rapariga ou para rapaz, apesar de ter tido a opção de escolha. Inicialmente eu gostaria de ter tocado trombone, o que me disseram logo redondamente que era um instrumento de homem. E deram-me duas opções, ou era o clarinete ou era a flauta transversal, e eu acabei por escolher o clarinete porque achei que o som era mais bonito e, em geral, que o aspecto do instrumento era mais aprazível à vista. Em geral, chamou-me a atenção e acabei por fazer essa escolha e não me arrependo. Gosto muito, acho que é um instrumento muito bonito, tem um som fantástico, tem um lugar de destaque nas bandas filarmónicas, mas eu sou suspeita para dizer isto. Mas escolheria outra vez o clarinete, sem dúvida. Okay. Mas o facto, pronto, realmente vê-se mais o sexo feminino é tocado clarinete, mas acham que é só este motivo pelo qual? Eu acho que tem a ver com a dimensão do instrumento também. Quando se começa muito novo, é mais fácil tocar um clarinete do que, por exemplo, ir tocar um trombone, ou ir tocar um saxofone alto, ou um saxofone tenor. Por exemplo, não vais tocar uma tuba, não é qualquer pessoa que pega numa tuba. Acho que tem a ver com a dimensão do próprio instrumento. Na altura que eu entrei, havia, por exemplo, raparigas que foram tocar trompete, que também não era muito comum naquela altura, mas já havia outro tipo de mentalidade. Mas a minha opção foi aquela, porque era aquele que tinha. E eu, como diretora musical, também já fiz um bocadinho esse papel.
que foi, eu gostava disto, e eu pensava assim, ok, mas a minha banda precisa disto, eu tenho estes instrumentos, e eu vou ter que desagradar alguém, dando prioridade à banda e não à pessoa. Hoje em dia acho que as coisas já não funcionam assim tanto, porque as crianças estão um bocadinho mais exigentes e se a gente os quer cativar, temos que realmente fazer um esforço para ir ao encontro deles. E cativá-los da forma, olha, ouve este instrumento, vê o que é que ele faz, não aquela questão, não, vais a tocar este. Experimenta. Exatamente. Experimenta, não digas que não, olha que o instrumento é interessante. Mas como diretora musical também já tive que dizer, olha, a gente está a precisar disto, porque é que tu não queres? E sei que houve algumas pessoas que, prontos, se calhar não me tocam aquilo que gostariam de tocar. Hoje em dia as filarmónicas, pelo menos a percepção que muita gente tem é que cada vez menos há clarinetes a tocar, há menos executantes de clarinete. Acham que isto tem um motivo? Como é que eu ia dizer? A alteração dos tempos, as pessoas não se interessam. É porque realmente filarmónicas com clarinetes, como se via antigamente com, sei lá, 8, 9, 10 clarinetes, hoje em dia vê-se 3, 4 e já é muito difícil. Se me permites, eu acho que isso é um problema geral em todos os naipes. Sim, mas... Eu acho que isso é um problema geral em todos os naipes, porque, como a Diana estava a dizer, as crianças estão cada vez mais exigentes e é muito difícil e cada vez mais difícil de as agradar e de lhes fazer a vontade, entre aspas, porque ir para a banda também não é uma questão da gente andar a fazer a vontade às pessoas, tem que haver um meio termo. E é assim, e as crianças, eu tenho notado isto muito por experiência própria, eu tento não dar muita importância a esta visão, mas o pessoal vai para a escola de música e pensa que é pegar num instrumento spray e está feito. E não é. Muitos vão para a escola de música e pensam que aquilo vai ser fácil e que vai ser... Não estou a falar só no clarinete especificamente, trompete, trombone, flauta, até mesmo percussão. Pensam que vai ser fácil e que vai ser no instante e que ainda vou ter que dedicar tempo àquilo. E, desculpa, mas tem que haver tempo dedicado. E muitos acabam por desistir pelo caminho. E isso causa esse problema que estás a falar nos clarinetes, mas eu acho que não é só nos clarinetes, que é mal geral. Muito bem. Vamos ficar agora com a segunda peça, escolhida para Diana, Mozart Festival de Claire Johnson.
Diana, escolheste o Mozart Festival. Queres-nos explicar o porquê da seleção desta peça? Portanto, essa peça foi a primeira peça de música clássica, por assim dizer, que eu toquei. E isto já em 95, 96. E, portanto, na altura era uma inovação a nível de repertório de bandas e marcou-me porquê? Porque eu tocava terceiro clarinete, tinha acabado de chegar à banda e nós tínhamos os nossos ensaios ao sábado, como eu tinha referido, em que nós praticávamos o nosso papel e o nosso mestre na altura dizia assim, esta parte é muito importante, porque só vocês é que tocam. E a gente ficava todos nervosos, não é? Porque era só a gente a que tocava. Chegamos ao ensaio da Filarmónica, ele começa a peça e chegou àquela parte e a gente tocamos e ele parou. E a gente ficamos assim, tipo, qual foi a asneira que a gente fizemos, não é? E ele vira-se assim, toda a Filarmónica. Finalmente temos terceiros clarinetes. E a gente ficamos cheios de orgulho, não é? E isso era uma coisa que o Eugénio fazia muito bem. O Eugénio, nesse aspecto, era fenomenal. Conseguia motivar-nos de forma... Hoje em dia, a gente olha para aquela peça, eu olho para o papel de terceiro clarinete, e claro que aquilo é extremamente fácil para mim, não é? Mas naquela altura foi um momento que marcou, que eu olho para trás e que eu percebo aquilo que ele fez, não é? Mas foi sempre uma peça que me marcou. E quando nós, através do Paulo Almeida, voltamos a tocar essa peça aqui há uns anos atrás, porque decidimos, como Filarmónica, buscar peças marcantes da casa, voltamos a tocar aquele papel, eu lembrei-me daquela situação. Ou seja, ficou para sempre marcado aquele momento. E eu acho que as peças são isso, são momentos. E, portanto, há várias peças que têm alguns momentos desses, mas essa foi realmente a primeira. É aquelas peças que marcam mesmo as instituições essa. E podem já não ser tocadas já há 10, 15, 20 anos, mas de vez em quando lá e vai. Tanto que eu estava indecisa entre esta e o Caçadores de Boom. Toda a gente sabe o que é os Caçadores de Boom. Claro. A Filarmónica Prespo-Coitense, quando começou a tocar os Caçadores de Boom, as pessoas paravam. Era aquele momento que era diferente. Hoje em dia os Caçadores de Boom, pronto, é um passo-doble e continua a ser um passo-doble bonito, mas continua a ser aquele passo-doble que quando eu toco, lembro-me sempre daquele momento, da gente estar a passar e das pessoas pararem, olharem para nós. E, portanto, foram peças marcantes e foram peças que eu troquei no meu primeiro e segundo ano de música. E a verdade é que o tempo é uma grande peneira. A verdade é essa. E os Caçadores de Boom ainda rolam hoje, ainda foram tocados ainda rolam na Rua da Sé. Exatamente. E continua sempre a ser uma boa marcha. Exatamente. Joana, todos os instrumentos e os instrumentistas têm dificuldades específicas. Estávamos aqui há pouco em off a falar do problema do ar das tubas, o problema do peso das tubas. Quais são as maiores dificuldades que achas que um clarinetista se sente? Bem, na minha perspectiva, uma das maiores dificuldades muitas vezes é manter a embocadura e, consequentemente, a afinação do instrumento, sobretudo nas notas mais agudas, que era o que a Carolina estava a dizer há bocado. Portanto, há uma tecla que é o registro e o clarinete começa a ter um som ligeiramente mais irritante nas palavras dela e penso que, pelo menos para mim, seja a maior dificuldade que talvez um clarinetista possa ter. Eu penso que também algumas vezes com questões da temperatura, porque como o clarinete é um instrumento feito de madeira e as partes de cortiça, ali com o calor muitas vezes também não ajuda, mas uma vez mais a parte da afinação. Portanto, no meu entender, eu penso que seja manter uma afinação constante e adequada, seja de facto das maiores dificuldades que se possa enfrentar na execução das peças e sobretudo quando tocamos na rua. Sobre a afinação, há aqui uma situação também que é muito complicada, porque quando nós fazemos a afinação pelo barrilhete, exato, nós tiramos um bocadinho, ali uns 2, 3 milímetros às vezes no corpo superior do instrumento, e percentualmente estamos a tirar 3 milímetros ao pé das primeiras notas, que deve ficar ali a 7, 8 centímetros, mas são os mesmos 3 milímetros quando o tubo está todo fechado e vamos às notas do final do corpo do instrumento, ou seja, são 3 milímetros para 8 centímetros ou 3 milímetros para 40, 50 centímetros.
E aqui nessas mudanças de notas de registro também, digo também toco clarinete, é um grande problema de equilíbrio para a afinação. Concordo. Carolina, e palhetas? Eu estava aqui a pensar, rapaz, o que é as coisas mais irritantes de clarinete? É, sem dúvida, quando as palhetas decidem fazer birra, que às vezes fazem isso. Os 4 que estamos aqui já todos sentimos isso. Dias de muita umidade que elas cruzam os braços e dizem, não vibro. Quando estamos a tocar na rua procissões, mais uma vez todos tocamos em procissões e coroações debaixo daquela chuvinha miudinha que se mete no meio das chaves e bloqueia e não há nada que a gente possa fazer. E dá um guinchinho aqui, uma nota que não sai ali, etc, etc. Em termos de dificuldade de execução do instrumento, eu acho que, sim, claro, tem a questão da afinação, que é difícil de conseguir encontrar uma afinação equilibrada entre graves, médios e agudos, mas acho que também uma outra grande dificuldade é a qualidade de som. Conseguir ter uma qualidade de som em todos os registros do instrumento. Porque às vezes, e eu ouço muito, pessoas que, como é que eu vou dizer isto sem ser muito técnica ou específica, apertam na palheta, ela não consegue, está assim que é tanto para vibrar e depois fica um som muito pequenino, estridente, sem harmónicos, e isso é uma questão que é difícil de conseguir conciliar a pressão da embocadura com a velocidade de sopro, mas depois conseguir com a embocadura apertar uma coisinha, alargar um bocadinho para afinar, são muitas questões que quando se juntam todas naquele momento de tocar música, claro que para se conseguir ter uma totalidade de qualidade é preciso ultrapassar tudo isto. Estávamos aqui a falar de dificuldades, mas o clarinete também tem pontos fortes na banda. Qual é a principal vantagem do clarinete numa banda em relação aos outros instrumentos? Nós tocamos tudo. É o melhor instrumento do mundo. Não, nós fazemos trompa, nós fazemos de papel principal, nós fazemos tudo. Portanto, clarinete são pontos fortes. E é assim, diria que talvez fosse a dimensão de um instrumento e a posição na qual nós tocamos com ele. Penso que seria uma vantagem, porque, por exemplo, as trompetes têm que ter os braços muito levantados, as flautas transversais também, depois temos os instrumentos maiores como as tubas, que é um bocado complicado de estar a agarrar aquele peso, e depois temos o clarinete, que até, pronto, a dimensão não é muito grande, não é um instrumento muito pesado, e podemos tocar com uma posição de braços ligeiramente confortável, e penso que isso seja uma vantagem relativamente aos outros instrumentos, caçamos menos. Uhum. E é um instrumento que tem uma amplitude enorme, exatamente, nas suas mais de 3 oitavas de notas, que acaba por... Que é como a Diana estava a dizer, é muito versátil. Tanto faz a melodia como pode fazer outras... Como acompanha, como faz contracanto. Faz tudo. É o melhor instrumento da banda. O Álvaro vai-nos desculpar, mas estamos aqui chegados. Eu ainda estive a pensar porque é que o Álvaro está aqui hoje, não percebi. Ele está em minoria ainda por cima. O Álvaro está aqui. Porque isto não é só um programa de amigos de rádio, é um programa também de ensino. Ele está aqui para ver, nós gostávamos que ele aprendesse alguma coisa. Vamos ouvir agora a terceira escolha da tarde, Concha Flamenca de Perfecto Artola Prat.
Ora, muito bem, esta foi uma peça escolhida pela Joana Silva. Queres explicar porque é que a escolheste? Eu escolhi esta peça porque foi um dos primeiros passos-dobles em que eu toquei, em que constava o solo do clarinete. Foi uma peça que para mim foi muito difícil em termos de execução, e depois aquela pressão que os solistas sentem em como se a banda dependesse daquele único momento. Foi uma boa experiência, com muito nervosismo, muitas horas de ensaio, muita dificuldade na parte técnica, mas que no final valeu a pena. E foi definitivamente uma das peças que ficou marcada no meu percurso nas bandas filarmónicas, porque além de ter sido o primeiro passo doble que eu tinha experimentado com solo de clarinete, foi o meu primeiro solo de clarinete em todo o meu percurso nas bandas filarmónicas, e é um momento que eu guardo com muito carinho. Bem, então, e como executantes de clarinete, quais são as peças que dão mais gozo neste momento? Sei que há fases da vida que a gente gosta de tocar mais uma coisa, outras menos, mas neste momento o que é que gostam mais de tocar a nível do instrumento? O que eu gosto mais de tocar, vamos chamar maluca, mas eu adoro tocar em marchas de São João. Porque acho que em termos de execução e de durabilidade da performance é um bocado exigente, não só para os clarinetes, mas para a restante banda, mas acho que definitivamente é um dos momentos que marca o papel que as bandas filarmónicas desempenham na nossa comunidade e nas nossas tradições, e acho que é muito interessante, é muito divertido e dá-me pessoal gosto de tocar este tipo de... Só à parte. Experimenta tocar clarinete. Se calhar vou passar a tocar clarinete nas marchas de São João. Vai, Diana, tens o... Não, definitivamente não é tocar marchas de São João. Eu acho que ninguém gosta, deve ser a única. Não, é um dia interessante pelo dia em si, e acho que até é importante falar nisso, porque acho que as pessoas não dão devido valor às filarmónicas no dia de São João. É um facto. E portanto, por isso também, e por causa disso é que deixou de ser um dos dias que eu gostava de tocar música, porque agora é
A gente tem que tocar e temos que fazer o ritmo que eles querem e tem que ser no tom que eles querem e tem que ser, se for 40, 1 hora e meia também é porque eles querem e, portanto, por causa desses pormenores, eu já cheguei a tocar em 4 marchas numa noite, portanto... foi meu recorde, mas Eu já ando toquei mais. impossível tocar mais. mas Eu toquei, houve um ano em que eu toquei em 5 num dia que horror. e as marchas estenderam-se ao segundo dia e eu toquei em 4. Portanto, o meu recorde foi 9 marchas num ano de festa. Eu gostei, se voltava a repetir, não sei. e portanto, hoje em dia, o que é que eu gosto mais de tocar? Eu sou mais pela banda. Eu continuo com a minha teoria de que é o que é que nos dá mais satisfação como grupo. E efetivamente não tenho nada que diga, posso sempre fazer uma homenagem ao meu colega e dizer que é o Hino do Espírito Santo, que se ele ouvir ele sabe o que é que eu estou a falar, e portanto que a gente toca várias vezes, mas atualmente gosto bastante, ao contrário do que era ano passado, de tocar marchas graves, por exemplo, que é uma coisa que mudou bastante em mim, gosto bastante de tocar marchas graves. Eu estou aqui este tempo todo a pensar. Tens que gostar de tudo. Pois neste momento estou com uma perspectiva um bocadinho diferente, até porque tocar tem sido um bocado por um canudo, não é? Tem tocado, toco nas procissões e pouco mais. Gosto muito de tocar marchas graves, também estou ali com a Diana, gosto muito de tocar marchas graves, especialmente se existem marchas que são especialmente bonitas e que nos tocam e sim, gosto, até porque para além de ser uma pessoa religiosa, as procissões também têm algum peso emocional, muitas vezes relacionado a elas e gosto desses momentos. Quando eu estava a tocar, agora, estou a falar agora, quando eu estava a tocar, adolescente, mais novinha, eu adorava tocar em concerto. Sempre adorei tocar em concerto. Peças de concerto, especialmente aquelas peças pesadas, com muitos andamentos, muitas mudanças, sempre gostei. Ainda tinha muitas oportunidades para tocar, mas quando tinha, era um momento que vibrava mais, mesmo quando era mais nova e ia tocar só o terceiro clarinete. Sempre vibrei muito com esse tipo de obras. Bem, se tivessem que aconselhar agora jovens iniciantes de clarinete, que conselhos é que davam a nível de cuidados, até com o instrumento e não só, que conselhos é que lhes davam? Excelência. Pois olha, é assim, o clarinete, como a Carolina disse, a maior parte deles são de madeira e, portanto, no nosso clima requer um cuidado talvez que a maior parte dos instrumentos não seja necessário. Eu, por exemplo, sempre tive um excelente hábito de todas as tocatas limpar o meu instrumento. Limpar a água, passar um pano nas chaves, ter a atenção em relação à água que às vezes se acumula nas sapatilhas. Isto porquê? Porque o nosso clima tem muita influência num clarinete e quando efetivamente há uns problemas com as palhetas, imaginem que as nossas sapatilhas cheias de água, que acontece. A gente também tem alturas que tocamos à chuva, outras alturas que tocamos com muito sol e isso reflete sempre no instrumento. E portanto eu acho que a parte mais importante num instrumento é efetivamente a limpeza e onde a gente o deixa, porque o clarinete é um instrumento sensível. Um toquezinho numa chave, um parafuso que desenroscou e fica logo a guinchar. Os nossos colegas gostam de dizer que a gente guincha. E portanto é um instrumento que requer algum cuidado. Quando vamos sair com ele, convém não o deixar no chão, como a gente vê alguns instrumentos, e acho que o essencial passa um bocadinho por aí. Ter cuidado com as cortiças também. Há instrumentos que necessitam às vezes que a gente passe ali um bocadinho de creme, mas basicamente acho que a limpeza é o mais importante. São bons conselhos. Infelizmente o tempo que torna-se curto quando a conversa é boa e vamos ter que ficar por aqui.
Vamos ouvir a última peça que foi escolhida por mim, também tem jeito para isto. Tem clarinetes a tocar? Tem, um solo de clarinete, chama-se Divertimento de Valdemar Sequeira. E ficamos por aqui, caros ouvintes, até para a semana. Fanfarra Operária convida.